Bom dia para você que está aqui, ó, ligadinho na TV Mar. Seja muito bem-vindo. Estamos começando agora mais um programa bem assim. Eu já estou no clima porque hoje tem estreia da Seleção Brasileira na Copa 2022 e é claro que nós estaremos juntos torcendo, não é? Pelo nosso Brasil, pelo nosso país, que está ali nos representando todo o povo. Ficamos muito felizes com isso. Então, por isso que eu já estou aqui, já estou temática, já ativei o modo torcedora. Mas antes da gente colocar esse modo torcedor, né, em prática ali, na Vera, vem pra cá que tem muita coisa para rolar hoje aqui no programa. Nós vamos falar sobre o Dezembro Laranja. Dezembro tá quase chegando. É importantíssimo que a gente fale sobre uma campanha, pessoal, que visa conscientizar em relação aos cuidados com a nossa pele. Pois é, já nós vamos trazer mais detalhes para vocês sobre esse assunto. Também ainda hoje nós vamos falar sobre looks para torcer pelo Brasil. Que tal aí você poder apostar nas peças certeiras para poder torcer pela seleção brasileira? Já, não sai daí não. E também ainda, é claro, temos matérias de Fernando Palmeira sobre onde você pode assistir o jogo hoje aqui em Maceió e ainda também sobre um assunto muito importante que é a vacinação de crianças contra a Covid-19. Então, muita coisa boa, como sempre, eu conto com você. Não sai daí, porque o Bem Assim está começando agora. Oral Unique. Cada sorriso é único. Bom dia para você que está aqui ligadinho na TV Mar, você que nos assiste pelo canal 525 da NET Claro, pelo portal gazetaweb.com ou ainda pelo nosso aplicativo da TV Mar. Sejam todos muito bem-vindos, muito obrigada pela sua companhia, você que ficou aqui ligadinho com a gente, que está aqui ligadinho com a gente. Lembrando, tá, pessoal, que nós estamos no YouTube, no Instagram, no Facebook e no Twitter. Tá tudo aqui na sua tela para você também conseguir nos acompanhar. Lá no YouTube tem todos os nossos programas, nossas reprises para você ver e rever quantas vezes você quiser. E no Instagram a gente tenta publicar um pouco, né, do que rola aqui nos bastidores da TV. E eu, é claro, estou te esperando por lá. Vamos lá começar o nosso dia por aqui hoje? Falar sobre um assunto muito importante, que é a campanha Dezembro Laranja. O Brasil ele deve registrar, pessoal, mais de 185 mil novos casos de câncer de pele esse ano, em 2022, segundo estimativas do INCA, que é o Instituto Nacional do Câncer. E esse número ele pode crescer, viu? Caso a população não se previna da maneira correta. Por isso, no próximo mês será promovida a campanha Dezembro Laranja, que visa conscientizar a população sobre a importância da proteção da pele e também informar sobre os perigos da doença. E aí, para a gente conversar, né, mais sobre esse assunto, eu vou agora falar por Skype com o especialista Mário Abatemarco. Ele que é farmacêutico com mestrado e doutorado em microbiologia, professor de cosmetologia e tecnologia farmacêutica e especialista da farmácia artesanal. Bom dia, seja muito bem-vindo. Obrigada pela sua presença. Bom dia, Mara. Eu que agradeço a presença. Bom dia aí a todos os telespectadores do programa. A gente que agradece a sua disponibilidade, Mário. Vamos começar falando um pouquinho sobre o câncer de pele. O que é o câncer de pele? É o câncer com mais incidência, isso mesmo, entre a população? Isso, o câncer de pele é um câncer mais prevalente na população brasileira. É um câncer grave. Existem vários tipos de câncer diferentes de pele, né? Quando a gente fala de câncer de pele, existem mais de um. Tem um que é mais prevalente do que o outro, mas quando a gente fala de câncer, é grave, né? Então, é melhor prevenir. Eu sempre falo que o melhor remédio é a prevenção. Melhor do que enfrentar a doença é não deixar que ela aconteça. Então, a gente pode tomar alguns cuidados básicos que vai nos ajudar muito nessa prevenção contra o câncer de pele, que é agressivo na maioria dos casos, é extremamente prevalente na população brasileira, é extremamente prevalente na população mundial. Então, o mês de dezembro ele é dedicado a conscientizar. Tamanha a importância desse assunto e tamanha é a gravidade da doença.
Verdade, viu? Você falou uma coisa que eu costumo falar muito aqui no programa, que é o fato de que prevenir é sempre melhor do que remediar. É aquele ditado que a gente escuta desde criança, né, das nossas mães, dos nossos pais, dos nossos avós. Então, é muito importante que você faça isso. E olha só, antes da gente falar um pouquinho sobre prevenção, Mário, você, né, que atua nessa área, você acredita que a população ela não se previne como deveria? Eu acho. Os números mostram isso, né? Os números mostram isso, assim, usar protetor solar, como nós vamos comentar mais para frente, é uma das maneiras mais eficazes de se proteger contra o câncer de pele. Sim. E se os números estão tão altos assim, significa que a população brasileira está usando muito menos protetor solar do que deveria. Na maioria das vezes, as pessoas só se preocupam com usar protetor solar quando elas vão à praia, quando elas vão a clubes, quando elas ficam com o corpo mais exposto, né, sem roupa. E acabam usando muito pouco protetor solar no dia a dia. Então, isso é um fator que agrava bastante, né? E que justifica aí esses números altos, que é uma realidade, né? Esses números altos de câncer de pele é uma realidade. Então, é um reflexo que a população está cuidando muito pouco da prevenção. Qual que seria, né, a melhor forma de se prevenir do câncer de pele? É realmente utilizando o protetor solar, como você falou? Sim, existem várias coisas que a pessoa pode fazer. O protetor solar, sem sombra de dúvidas, é um dos métodos, é uma das formas mais eficazes de se proteger. Mas manter a pele hidratada é importante, ter bons hábitos de vida é importante, né? Fazer um exercício físico, ter uma dieta equilibrada. Tudo isso vai fazer com que o seu sistema imunológico esteja forte, né? Então, quando o sistema imunológico está fraco, várias doenças acabam surgindo em decorrência disso. Então, ter bons hábitos de saúde de uma forma geral é uma estratégia excelente para a prevenção de qualquer tipo de doença, inclusive o câncer de pele. Mas o que as pessoas podem fazer de melhor é se expor ao sol o menos possível. A gente sabe que o sol ele é importante também para a ativação da vitamina D, mas o excesso de sol é prejudicial, né? Então, favorece o aparecimento de câncer de pele, promove fotoenvelhecimento. Então, tem uma série de efeitos deletérios para a saúde em função dessa exposição exagerada ao sol. Então, quanto menos você puder se expor ao sol, melhor. E se você precisar se expor, porque você é um trabalhador da rua, né, um carteiro, por exemplo, que fica ali trabalhando muito exposto ao sol, então usar roupas, né, que tampam a maior parte do corpo, preferencialmente aquelas roupas que têm a proteção comprovada contra a radiação, usar alguns acessórios como boina, boné ou chapéu, fazer hidratação dos lábios, né, com protetor solar labial, usar protetor solar na pele, tudo isso ajuda muito. Muito bem. E olha, todos devem usar o protetor solar, inclusive quem tem a pele negra. Essa é uma dúvida assim, muito comum, né, na nossa população. Exatamente, é uma dúvida muito, muito comum e muito importante da gente esclarecer. A pessoa que tem a pele negra, ela precisa de proteção. Só que é uma proteção, vamos dizer assim, menor em relação a uma pessoa de pele branca. Porque a pessoa que tem uma pele muito branca, ela tem uma sensibilidade maior ao sol e tem muito menos melanina. A gente sabe que a melanina, que é a que dá cor para a pele, ela é um filtro solar natural. Então, a própria melanina já tem a capacidade de filtrar essa radiação. Então, quando a gente compara uma pessoa muito branca e uma pessoa negra, ambas precisam de proteção, mas o tipo de protetor solar é diferente. Então, uma pessoa com pele muito branca, muito clarinha, precisa de um protetor solar com FPS mais alto, né? FPS é o fator de proteção solar. Enquanto uma pessoa de pele negra também vai precisar de um protetor solar, mas com um FPS um pouco menor, já que ela tem essa proteção natural que é a melanina. Ótimo. E outra dúvida que eu tinha colocado aqui, né, para a gente poder esclarecer para quem está acompanhando aqui a entrevista é como deve ser escolhido o protetor ideal para cada tipo de pele, né? E como é que esse protetor ele deve ser aplicado? Às vezes o pessoal economiza muito ali na quantidade.
pouca quantidade vai ajudar, né, nessa proteção? Então, você chegou no ponto assim que é fundamental. A quantidade faz toda diferença. Então, a gente sabe que o protetor solar, ele é um produto caro. Para a maioria das pessoas é caro, Sim. né? Então, isso acaba fazendo com que as pessoas usem menos. Muitas vezes para poupar mesmo o protetor solar. E aí tem um estudo muito interessante que mostrou que as pessoas, elas usam cerca de 1/3 da quantidade ideal. Então, qual que seria a quantidade ideal para o rosto, por exemplo? Cerca de 1 grama. Lógico que ninguém vai pesar, ninguém tem balança em casa e vai pesar 1 grama antes de usar o protetor solar. Sim. Então, o que a gente indica é mais ou menos uma colherzinha de chá ou a ponta do dedo, preencher toda a ponta do dedo com protetor solar e espalhar. Isso dá mais ou menos 1 grama. Quando a pessoa usa essa quantidade, ela está formando uma barreira uniforme, né? A camada de protetor solar que ela passa na pele é feita de forma uniforme. E é isso que vai garantir que aquele FPS que está rotulado na embalagem do produto, então eu compro, por exemplo, um protetor solar FPS 60. Eu só vou ter um FPS 60 se eu passar essa quantidade. Se eu passar 1/3, que é o que as pessoas passam, elas vão ter um FPS também de mais ou menos 1/3. Então, se o produto tem FPS 60, eu passei 1/3, eu vou ter ali mais ou menos um fator de proteção solar de mais ou menos 20, que para uma pessoa de pele branca é muito pouco. Então, as pessoas acabam ficando desprotegidas ou se protegendo menos porque estão usando pouco. Então, usar a quantidade ideal é extremamente necessário, né, para que o efeito seja o esperado. Senão, ela não vai ter o efeito esperado pelo protetor solar. Aproveitando que você falou de novo sobre o FPS, vamos esclarecer o que é o FPS? Para quem não entende, o FPS, né, que é aquele número que você vê logo quando você pega a embalagem do protetor solar, ele significa fator de proteção solar. Quanto maior, Mário, esse FPS é melhor? Isso. Quanto maior, melhor. Exatamente pelo motivo que eu acabei de falar. Se eu tenho um FPS alto, vamos colocar, existem protetores solares aí no mercado que tem FPS 90. Então, se uma pessoa compra um protetor solar com FPS 90 e ela usa menos do que a quantidade recomendada, o que ela usa ainda vai dar uma proteção importante, interessante. Agora, se a pessoa compra um protetor solar com FPS baixo e ela ainda usa menos do que o recomendado pelo fabricante, o fator de proteção solar real na pele dela vai ser tão baixo que praticamente não vai proteger. Então, assim, quanto maior, melhor. Agora, uma coisa que é fato é o seguinte: acima de FPS 30, quase não há muita diferença no grau de proteção. Então, se você, por exemplo, não tem uma pele sensível, se você tem uma pele, né, mais escura, você não precisa investir num protetor solar que vai ter um alto FPS. Agora, se você tem uma pele muito clara, muito sensível, se você tem familiares que já tiveram câncer de pele, né? Se você tem fatores de risco associados, se você é uma pessoa que trabalha na rua, muito exposto ao sol, então você precisa se cuidar da melhor maneira possível. E aí, nesse caso, vale muito a pena fazer um investimento no protetor solar com o maior FPS possível. Ok. Outro ponto também que eu anotei aqui de dúvida, né? Eu preciso usar o protetor solar todos os dias? Inclusive naquele dia ali que não está fazendo muito sol, né? Que está nublado, ou até mesmo naquele dia que está chovendo. No inverno, é preciso utilizar todos os dias? É preciso, Mara. As pessoas não usam, né? Acabam usando só no dia que tem sol. E aí elas ficam desprotegidas de uma radiação que é muito importante, que é a radiação ultravioleta A. Porque basicamente a gente tem a ultravioleta A e a ultravioleta B. Ambas são cancerígenas, mas a ultravioleta A ela é ainda mais cancerígena do que a ultravioleta B. E o interessante, Mara, é que em dias de sol,
em dias nublados, no inverno, no verão. A radiação ultravioleta A é sempre alta. E além de provocar o câncer, a radiação ultravioleta A promove o escurecimento, o bronzeamento da pele. Então, às vezes as pessoas até comentam, nossa, eu fui para a praia, eu nem tinha sol e eu acabei queimando, eu fiquei bronzeado, né? As pessoas falam assim, é um mormaço, é um mormaço. Então, o que significa? Que mesmo nos dias nublados, a radiação ultravioleta A, ela está bombando, né? Ela está alta. E essa radiação ultravioleta A, ela é extremamente cancerígena. Ela provoca o envelhecimento precoce da pele. Então, conclusão, dias de sol, dias de chuva, inverno, verão, tem que passar protetor solar, não dá para ficar sem. Para a gente se manter, né? Para a gente se cuidar o ano inteiro e garantir aí essa proteção o ano inteiro, não dá para abrir mão do protetor solar. Ok. Algo que está muito em alta é o protetor em cápsula. E aí o pessoal fica sempre ali naquela dúvida, né? Na insegurança, se ele funciona ou não. Então aproveita e esclarece para a gente. Protetor em cápsula funciona, Mário? Então, essa pergunta também é excelente. Funciona. Só que o protetor solar, ele já em cápsula, ele jamais deve substituir o protetor solar que a gente usa na pele. Então, o que eu sempre gosto de falar aqui é um complemento e não uma substituição. Se a pessoa quer usar o protetor solar em cápsula com o intuito de não usar o protetor solar na pele, ela vai ficar desprotegida. Então, o ideal é você combinar as duas coisas. E aí eu vou explicar brevemente por quê. Tá. Mesmo a pessoa passando o protetor solar na pele, nenhum protetor solar vai garantir um bloqueio total da radiação. Isso não existe. Inclusive, esse termo bloqueador solar, ele foi proibido pela Anvisa. Então, porque levava o cliente, o paciente a induzir, né, a confusão de que passar aquele bloqueador solar iria bloquear totalmente a radiação. Sendo que a gente sabe que isso não é verdade. O protetor solar vai nos proteger muito, mas ela não causa um bloqueio total. Então, quando a radiação acaba incidindo sobre a pele, mesmo que seja uma quantidade menor, acaba formando na pele radicais livres. E esses radicais livres, eles acabam destruindo uma série de proteínas que são importantes para dar sustentação e beleza para a pele. Todo mundo já ouviu falar de colágeno, elastina, ácido hialurônico, queratina, né? Então, essas proteínas, elas são as proteínas da beleza. Elas que deixam a pele, né, com mais brilho, mais viçosa, deixam a pele com mais firmeza. Então, quando os radicais livres são formados na pele, eles acabam destruindo essas proteínas e aí a pele da pessoa fica mais flácida, fica mais envelhecida. Então, o protetor solar em cápsula, ele ajuda muito nisso aí, porque na composição dele existem uma série de substâncias com ação antioxidante. Então, o que o antioxidante vai fazer é justamente neutralizar a ação desses radicais livres que tanto fazem mal para a pele. Então, vale a pena usar o protetor solar em cápsula, desde que você use como um complemento do protetor solar na pele e não como uma substituição. Ok, então a gente pode falar que somente o protetor ele vai garantir, né, essa saúde da nossa pele ou não necessariamente? Só o protetor em cápsula ou passado na pele? Passar na pele. Então, passado na pele é mais importante, é o mais importante, sem sombra de dúvidas. Mas se você quiser e puder complementar o tratamento com o protetor em cápsula, você vai se beneficiar mais, porque você vai estar protegendo a sua pele ainda mais. E quanto mais proteção, melhor. Certo. E a gente fala muito, né, sobre essa questão de proteger a pele do sol, dos raios solares, por conta realmente do alto índice de câncer de pele. Mas, além de proteger contra o câncer de pele, né, o uso do protetor solar pode também nos trazer outros benefícios? Sim, Mara, inúmeros, né? Então, protege contra o envelhecimento precoce da pele. Ninguém quer ter uma pele com aparência envelhecida. Sim. Ao contrário, né? As pessoas estão chegando hoje
cada vez mais aos 80, aos 90 anos. A longevidade do brasileiro está aumentando. Só que as pessoas não querem chegar com 80, com 90 anos, aparentando ter 100, aparentando ter 110 anos. Ao contrário, as pessoas querem chegar nos 80, 90 anos aparentando ter bem menos, né? Então, usar protetor solar vai fazer com que a pele daquela pessoa envelheça menos. Então, se você quer envelhecer com uma pele com aparência saudável, fazer investimento no protetor solar é muito importante. Porque assim, a gente está falando do dezembro laranja, né, que é a conscientização do câncer de pele, mas falar da estética, falar da aparência é uma coisa relevante também. Porque as pessoas investem, né, estão investindo cada vez mais em procedimentos para ter uma aparência bacana, uma aparência bonita mesmo, né? Isso é importante, isso traz autoestima para as pessoas. Então, se você usar protetor solar, com toda certeza você vai investir muito menos em outros tipos de procedimentos para poder devolver a elasticidade para a pele, né? Então, para que ficar usando depois produtos para poder estimular colágeno se você pode prevenir a degradação do colágeno, né? Então, quanto mais você previne a degradação de colágeno, menos depois você vai ter que usar, menos depois você vai ter que suplementar ou fazer procedimentos que estimulem a produção do colágeno. É interessante você falar isso, mas olha, não precisa nem chegar lá nos 80, não querendo estar com a aparência de 80. Tem muita gente que hoje mesmo, atualmente, na idade que está, já não quer, né, aparentar ter a idade que tem. E sempre está aí buscando formas também esteticamente, né, de melhorar essa aparência. E você falou sobre essa questão, né, de envelhecer, do envelhecimento precoce e como o protetor solar ele também pode ajudar a evitar isso. E eu me lembrei, com certeza você deve ter visto, de uma imagem que viralizou, né, na internet, nas redes sociais, há algumas semanas atrás, que era de uma mulher que passava protetor solar somente no rosto e não no pescoço. E aí a imagem mostrava a diferença de como estava a pele do rosto dela para a pele do pescoço, que a pele do pescoço estava muito mais envelhecida porque não recebia o protetor solar. E aí eu lembrei muito dessa imagem assim que você falou, essa sua observação. Exatamente. Então, assim, as pessoas, elas se preocupam só com a pele do rosto e acabam esquecendo que as outras partes do corpo também envelhecem. A mão envelhece, o pescoço envelhece. Então, assim, é importante, mais uma vez, né? A gente está falando aqui principalmente de câncer de pele, mas se você quer ter uma aparência jovial, isso é importante, você precisa passar protetor solar no corpo inteiro, né? Principalmente nas áreas que ficam expostas. Então, quais áreas que ficam expostas, geralmente, né? O antebraço, a mão, o pescoço, né? A nuca. Então, você precisa passar por protetor solar em todas essas partes, e não apenas no rosto, né? Tem uma outra doença que é muito comum em mulheres e que as mulheres, né, investem aí. É mais comum em mulheres, embora homens também possam ter, que é o melasma, né? O melasma, que são aquelas manchinhas escuras que dão na pele. Então, a radiação ultravioleta, ela estimula a produção de melasma. Então, também não adianta a mulher, né, fazer investimentos em procedimentos médicos ou em clínicas estéticas para se livrar do melasma se a pessoa não usar o protetor solar. Porque o que faz estimular a produção de melanina é justamente a radiação. Então, se a pessoa está lá fazendo o tratamento contra o melasma, né, o que é um tratamento demorado, um tratamento caro, né, exige uma série de cuidados, e ela não faz o cuidado básico, que é usar o protetor solar, todo o investimento que ela está fazendo vai para o ralo abaixo, né? Então, não, pode continuar, eu estou concordando com o que você está falando. Então é isso, assim, usar protetor solar é fundamental para uma série de benefícios, previne uma série de doenças de pele, né? Previne a ocorrência ou previne o agravamento de uma série de doenças de pele. Então, assim, realmente tem que ser o nosso grande aliado, tem que fazer parte do... Fala-se muito em skincare, né? Principalmente na pandemia, se falou muito aí nesse termo em inglês, skincare, que nada mais é do que ter cuidado com a pele, né? Adotar procedimentos aí feitos em casa mesmo, para poder cuidar da pele, da saúde da pele. E aí é importante fazer uma limpeza,
né, ter um protocolo de limpeza da pele que pode ser feito com água micelar, pode ser feito com sabonete. Depois da limpeza, fazer uma etapa de tonificação que a gente fala, que é reequilibrar o pH da pele, porque o pH da pele, ele precisa do rosto, né, principalmente, ele precisa ser levemente ácido. Isso é o que protege a pele contra uma série de infecções, por exemplo, né? É importante usar hidratantes, principalmente quando combinados com substâncias antioxidantes, como vitamina C, que é um excelente princípio ativo para ser usado na pele, né? E na finalização desse skincare, usar realmente protetor solar, né? E usar e reaplicar. Então não adianta passar só quando sai de casa e depois não reaplicar. Então a reaplicação do protetor solar, ela é fundamental para garantir a proteção durante todo o dia. Perfeito! Ainda passou aqui a nossa rotina de skincare, que quem gosta de cuidar da pele com certeza amou aí as suas dicas. Mário, contatos, redes sociais, né? Quem gostou aqui do nosso papo, quem quiser acompanhar você, quem quiser talvez até mesmo esclarecer alguma dúvida, como é que pode fazer? Se quer compartilhar alguma, fique à vontade. Quero sim. Então, para me achar lá no Instagram, é o meu nome, Mário Abatemarco. Parece difícil, mas se escreve como se fala. Então, Abatemarco. Mário Abatemarco. Muito bem, obrigada mais uma vez pela sua participação, pela sua disponibilidade. Adorei o nosso papo. Parabéns pelo trabalho. Eu que agradeço, Mara. Um abraço. Abraço, bom dia, tchau, tchau. Bom dia, tchau, tchau. Coisa boa, né? A gente aprendeu aqui sobre a importância, né, da proteção solar, do protetor solar para a nossa pele, principalmente aqui para o nosso rosto, mas não esquece de passar em todo o seu corpo, tá? E se cuidar bastante agora, ainda mais aqui, a gente tá chegando no verão, né? As temperaturas já estão mais elevadas, vamos manter aí esses cuidados, tá joia? Vamos agora para um rápido intervalo comercial, porque na volta tem dicas de looks para você poder curtir bem muito aí o Jogo do Brasil mais tarde. Não sai daí não!